Olá, meninos, tudo bom? Voltamos. Vamos continuar falando sobre a região Nordeste. Vamos lá, todos preparados? Módulo 3. Vamos para o cantinho de vocês, que é importante, não é? Estarmos lá no nosso cantinho para a gente poder desenvolver as nossas atividades. Vamos lá? Vamos começar falando aí um pouquinho sobre as características das sub-regiões da região Nordeste. Vamos falar sobre a zona da mata? Preparados? Isso! Bom, meninos, a zona da mata, né, ela abrange quase toda a faixa litorânea do Nordeste, né? Aonde vai ter um clima úmido, né? Que proporcionou aí o desenvolvimento da floresta tropical, né? E nessa floresta nós temos a dominante, não é? Que é uma floresta que é dominada pela Mata Atlântica, não é verdade? Que é uma vegetação dominada pela Mata Atlântica, né? A zona da mata, ela constitui uma área mais povoada, é a área de maior desenvolvimento econômico da região Nordeste, certo? Por séculos, por muitos séculos, ela passou por uma expansão, né? Por crescimento da lavoura monocultora, não é? Aí no cultivo da cana-de-açúcar, do cacau, ela passou pelo crescimento urbano, o crescimento industrial, tudo na região aí da zona da mata, não é? Mas nós temos aí o resultado desse desenvolvimento, desse crescente aí, nós vamos ter uma vegetação, uma mata atlântica que não encontra mais tão intensa, tão exuberante, não é? Como era no início, né, do século, né? Já é uma vegetação que está intensamente alterada, né? Com apenas algumas porções, algumas áreas remanescente, né? Então, nós temos aí, devido a esse grande aumento industrial, esse elevado desenvolvimento urbano na região, né? Nós vamos ter, então, aí uma vegetação que está bastante mudada, não é? Que está bastante alterada pelas ações humanas, não é verdade? Já o agreste, não é? Ele já é bem diferente da zona da mata, que é uma faixa litorânea, que é uma faixa úmida, não é? Nós vamos ter uma área bem desenvolvida, né? Que é a mais desenvolvida economicamente, né? Nós vamos ter, então, o agreste. O agreste é uma sub-região que está aí compreendida, né, numa área de transição. Aí nós estamos entre a zona da mata, não é? E o sertão. Isso. A zona da mata, nós vamos ter uma vegetação aí, são áreas, né, vegetação de clima mais úmido, não é? Que tem a predominância de planície litorânea, com a área mais quente, mais seca, né? A área mais adentrando ao interior da região Nordeste. Na região do agreste, nós vamos ter também a presença de latifúndios, não é? Com o cultivo da cana-de-açúcar, né? Assim como a zona da mata, né? Nós vamos ter a pecuária, né? A pecuária é extensiva, onde os animais, né?
pastam livremente, não é? Existe a produção da pastagem para os animais, onde eles vão crescer, vão se desenvolver à solta no pasto, não é? Então, a pecuária extensiva na região do Agreste. E também existe, além de ter alguns latifúndios, nós vamos ter aí pequenas propriedades que são policultoras, não é? São muitas, inúmeras a presença no Agreste nordestino. Nós temos a presença de um grande número de propriedades pequenas, não é? Que são policultoras e que vão desenvolver aí o cultivo do feijão, do milho, da mandioca, não é? Já nas áreas mais secas, né, nas áreas mais úmidas do Agreste, nós vamos ter aí o cultivo, não é? Dos latifúndios. Nas áreas mais secas, nós vamos ter aí o cuidado aí com a pecuária, não é? Nós vamos ter o desenvolver aí da atividade pecuarista dos animais, certo? Já o sertão, que é uma outra sub-região, não é? É uma sub-região de clima semiárido, bem diferente. Olha lá que nós estávamos vindo da zona da mata, bem úmida, chuvosa do litoral, não é? Com a presença de floresta tropical, com a presença da vegetação da Mata Atlântica. Aí nós vamos para o Agreste, que tem uma região de transição, ela está entre a zona da mata e o sertão, não é? Nós vamos ter aí uma região não tão muito desenvolvida como a zona da mata, mas que apresenta uma certa economia desenvolvida também, não é? Estruturada. Nós vamos ter os latifúndios, nós vamos ter uma grande quantidade de pequenas propriedades que cultivam ali a atividade policultora, já não é monocultura, assim como a zona da mata, mas ela já tem a presença de propriedades policultoras, não é? Que vão desenvolver no mesmo espaço vários gêneros alimentícios, né? No caso, o milho, mandioca, o feijão, e também tem a pecuária, não é? Nas áreas mais secas, mas vamos andando para o sertão e aí nós vamos ter um clima semiárido, não é? Onde a vegetação é uma vegetação adaptada para longos períodos de estiagem, a escassez de chuva, né? Então, dá para essa vegetação a aparência de uma vegetação mais acinzentada, uma vegetação mais esbranquiçada, não é? Com pouca presença de folha, mais espinhos. Na verdade, a sua folhagem aí, ela vai aparecer, não é? Já nas estações chuvosas, que vão acontecer para transformar, e no caso, a paisagem, né? Ela vem, essa estação chuvosa, ela não é o ano todo, né? Tem um período para que ela ocorra, e ela vem e transforma a paisagem. Aquela vegetação esbranquiçada, acinzentada, com uma maior apresentação de espinhos e menos folhagens, no período chuvoso, na estação chuvosa, né? O que acontece? Essa vegetação, ela toma corpo e ela muda a paisagem com a sua vegetação, com muita folhagem e uma folhagem bem verde, um verde bem forte, não é? Que vai transformar a paisagem do sertão. Essa
pequena quantidade de chuva é um grande problema para a região, né? Essa escassez de precipitações prejudica o desenvolvimento na agricultura, na pecuária, não é? O desenvolver econômico da região fica restrito, fica abalado por conta do período de chuva, né? Da estação chuvosa, do clima da região, certo? Da predominância do clima da região, né? Um problema que apresenta esse tipo climático os tipos de rio da região, né? A hidrografia da região, do sertão, é de rios temporários, ou seja, esses rios eles só existem no período chuvoso, né? Por ser só de período chuvoso, vai dificultar aí o manejo, não é? Da lavoura, né? Da pecuária, né? Esses rios, eles secam o seu leito no decorrer do tempo, do ano, não é? Durante o período de estiagem. Então, as chuvas na região do sertão, ela não é constante, certo? Ela não é tão presente quanto é na zona da mata. Então, a zona da mata é uma região mais úmida e que vai ter a presença de chuva mais constantemente. O agreste, as chuvas vai ficar intermediária, não é? Porque é uma região de transição de vegetação. Já o sertão, ele tem curtos períodos durante o ano de estação chuvosa, né? Que é uma estação chuvosa. E por conta disso, a sua paisagem, né? E as atividades econômicas sofrem interferências, certo? Deu para compreender um pouquinho aí sobre essas sub-regiões? Então, hoje nós falamos sobre a zona da mata, falamos sobre o agreste nordestino e o sertão. Nós temos aí, então, uma compreensão sobre essas três sub-regiões do Nordeste. Nós estamos percebendo que o Nordeste, ele tem uma grande variedade climática e, por essa razão, ele vai ter uma variedade na sua paisagem. As atividades econômicas também, elas vão sofrer influência do clima, da vegetação, certo? Vamos sim, vai influenciar sim. Assim como a população que ocupa essa região. Então, existe uma inter-relação entre os elementos da natureza, o desenvolvimento e a população que ocupa essas áreas, certo? Muito bom! Às vezes você já até viajou para esses lugares aí, para cidades ou para alguns ambientes da região Nordeste que você agora está fazendo associações. Isso é muito bom. Eu peço a vocês que voltem na leitura do módulo 3, tá? Nós estamos falando sobre as sub-regiões do Nordeste, estamos conhecendo o Nordeste. Então, fique à vontade para assistir documentários, né, para ler mais sobre a região Nordeste, para ter um conhecimento um pouco maior, tá bom? Não se esqueça, leia e siga aí as recomendações, tá bom? Vou deixar para vocês um forte abraço carinhoso, um beijinho carinhoso da professora e vamos ficar por aqui até a próxima aula, tá? Próxima aula a gente vem falando sobre as outras sub-regiões. Como eu disse a vocês, não é? Faltam quantas? Falta uma.
Nós falamos hoje sobre 3, são 4 sub-regiões. E aí nós vamos falando mais sobre a região Nordeste, conhecendo mais sobre a região Nordeste, tá bom? Tchau, até a próxima aula. Tchau!